Paz do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Mas é muito bom mesmo estar com você. Eu sou o presbítero Daniel Vitor, eu faço parte da equipe pedagógica do Capete Franca e eu estou aqui para um breve comentário da lição de número 13 da Revista dos Adolescentes. Essa revista que traz como tema a história da igreja para adolescentes. Na lição de número 13 nós vamos falar sobre a mensagem pentecostal. Qual que seria a mensagem pentecostal? Então nós vamos estar trabalhando, nós falamos na lição anterior sobre o movimento pentecostal, e esse movimento, através de várias igrejas, em especial a Assembleia de Deus, prega uma mensagem que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve voltará. Então esses são os 4 pontos mais importantes da mensagem pentecostal. Vivemos dias em que pregadores tentam pregar mensagens tão elaboradas, tão mirabolantes, acrescentando tantas coisas, mas o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles traziam mensagens simples e objetivas, sempre mostrando que Jesus Cristo, ele salva, Jesus Cristo, ele cura, Jesus Cristo, ele batiza, e Jesus Cristo em breve voltará. Esses são os 4 pontos principais da mensagem pentecostal. Primeiramente, Jesus salva. Esse ponto, ele é o marco do cristianismo. Por quê? Porque quando nós temos essa noção de que Jesus Cristo salva, a primeira coisa que nós percebemos, que nós necessitamos de salvação. Então, para nós aceitarmos a mensagem do Evangelho de Cristo, precisamos reconhecer que somos pecadores e que precisamos da salvação. Porque ninguém que acredita que não precisa ser salvo vai buscar a salvação. Então a gente busca a salvação por quê? Porque nós sabemos que precisamos da salvação. Por que nós pregamos que Jesus Cristo salva? Porque desde o início sempre nós tivemos essa visão de que o ser humano ele é pecador. Então a Bíblia Sagrada nos mostra isso, e por o ser humano ser pecador, nós precisamos ser salvos. Então por isso que desde os primeiros pais da igreja, sempre essa mensagem ela foi viva, que Jesus Cristo, ele salva. Como nós sabemos disso? Os missionários pentecostais, tendo essa visão de que o ser humano precisa ser salvo, eles sempre trouxeram essa mensagem: Jesus Cristo salva, nós precisamos de salvação. Então esse é um dos focos da mensagem pentecostal. E essa mensagem ela não pode deixar de ser pregada em nossos púlpitos ou por onde nós passarmos. Essa mensagem ela tem que ser pregada: Jesus Cristo salva todo o pecador. Jesus Cristo cura. Esse é outro ponto importante também. Temos que quando nós falamos que Jesus Cristo ele salva, nós estamos falando de uma cura espiritual, uma necessidade espiritual que nós temos. Agora, quando nós falamos que Jesus Cristo ele cura, nós estamos falando de uma bênção no corpo, uma bênção física. Quer dizer, Jesus Cristo ele tem o poder de curar. Nós vemos que durante o tempo que Jesus andou aqui na terra, ele curou muitas pessoas. Acredito que você já teve experiência de cura. Eu já tive experiência de cura. Então nós sabemos que Jesus Cristo, ele cura. E nós devemos sempre ensinar isso, que Jesus Cristo, ele cura. Nem sempre ele vai curar porque ele tem seus caminhos, ele tem os seus propósitos. Mas para Deus não existe impossível. E nós sabemos que nós seguimos a um Cristo que ele tem a capacidade de curar o nosso corpo, além de curar a nossa alma. Então Jesus Cristo cura. Essa também é uma das mensagens pentecostais. Jesus batiza no Espírito Santo. Então, a mensagem pentecostal não pode deixar de ser falado também sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre esse revestimento de poder. E foi uma promessa que Cristo ele deixou para nós. Ele disse: não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo para que esteja com vocês, para que possa estar auxiliando vocês. Ele vai ser um outro consolador. Vocês não terão o meu consolo, mas terão o consolo daquele que eu vou enviar. Então nós devemos buscar cada dia mais esse revestimento de poder para que nós possamos vencer as lutas, para que nós possamos vencer as dificuldades
da vida. Essa promessa é para cada um de nós. E é interessante que a Bíblia ela fala que essa promessa seria para nós, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Então é uma promessa para toda a igreja. Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. E além de batizar, ele nos reveste de dons que vão nos ajudar a trabalhar na sua obra, trabalhar no seu reino. Os dons do Espírito Santo é para edificação do corpo de Cristo. Então, por isso é muito importante que a gente busque o batismo com o Espírito Santo e busque também os dons espirituais, porque assim nós estaremos mais aptos a trabalhar em prol do reino de Deus. Então nós vemos que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos ousadia e autoridade para pregar com mais poder. Nós vemos o exemplo de Pedro. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes lá atrás, quando ele estava revestido do poder, ele com muita autoridade pregou para uma grande multidão onde 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Por quê? Porque ele pregou com autoridade, ele pregou com o poder do Espírito Santo. Então, para que a igreja possa se desenvolver bem, é muito importante que a gente busque o batismo com o Espírito Santo. E por fim, nós sabemos que Jesus breve voltará. Aqui é o ponto culminante também e muito importante para nós analisarmos dentro da mensagem pentecostal. Por quê? Porque nós acreditamos em um Cristo que vai voltar. Nós acreditamos que a nossa esperança é a vinda de Cristo. Porque se Cristo não fosse voltar, por quê? Qual seria a nossa esperança? O porquê pregar o Evangelho? O porquê anunciar o reino de Deus se nós não tivéssemos a esperança de que Jesus Cristo um dia voltará? Porque a mensagem do reino é exatamente isso, que Jesus um dia ele vai voltar. E essa é a esperança da igreja. E é baseado nessa esperança é que nós caminhamos. Uma vez que nós somos apresentados à salvação, recebemos o batismo com o Espírito Santo, e sabemos que Jesus cura, então nós nos mantemos nessa esperança de que um dia ele vai voltar. Esse momento ele marcará a plenitude de todas as promessas que nós recebemos de Cristo. Esse momento é um momento muito especial e que nós possamos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, quando nós vemos a história da igreja, nós não podemos deixar de analisar que a esperança da igreja sempre foi esse encontro com Cristo. Porque o próprio Cristo, antes de subir aos céus, ele disse: eu vou, mas eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Então é baseado nessa esperança, é com essa fé, com essa convicção é que nós caminhamos. Então quando nós vamos pregar a mensagem realmente pentecostal, nós não podemos deixar de dizer que Jesus Cristo ele salva. Esse é o ponto mais importante. Jesus salva o mais perdido pecador. Mas Jesus, além de salvar, Jesus ele cura qualquer enfermidade. Além de curar a enfermidade, Jesus ele batiza, ele reveste com o Espírito Santo. E depois de tudo isso, ele ainda nos conduz aos céus. Ele ainda vai nos levar para junto dele. E essa é a esperança que nós temos. É nessa esperança que nós caminhamos. E por fim, podemos concluir dizendo o seguinte: podemos resumir a mensagem pentecostal assim: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo em breve voltará. Então nós vemos que o Pentecoste, irmãos, ele não ficou só lá atrás. O Pentecoste, ele foi a história dos discípulos atrás e ele continua sendo a história, continua sendo a nossa história. Então o Pentecoste é a nossa história. Como eu já disse em lições anteriores, a história da igreja, ela vem sendo marcada, ela continua sendo realizada. Ontem foram os pais da igreja. Antes nós vimos os apóstolos, depois nós vemos vários outros homens de fé que vieram trilhando este caminho. E hoje, essa mensagem pentecostal, ela está nas nossas mãos. É nós quem devemos levar essa mensagem. É nós quem devemos anunciar essa mensagem. É nós quem devemos estar alicerçados nessa mensagem. Porque essa história hoje, ela está sendo escrita por nós. É importante que a gente tenha consciência disso, porque imagina se lá atrás
grandes homens de Deus tivessem deixado de escrever essa história, provavelmente não teria chegado até nós. Mas cada um veio escrevendo essa história e chegou até nós. Então nós devemos continuar escrevendo essa história, porque se Jesus não vier daqui 100, 200 anos, nós escrevemos também a nossa história dentro da igreja, porque afinal de contas, nós somos a igreja. E a igreja, ela segue caminhando nas lutas e nas provas. Nós seguimos caminhando. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.